Bem-vindos ao Papo Sindicato, o podcast que traz as vozes e histórias dos trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Em 2010 ele faleceu e eu gostava que a gente, o pessoal, ele é uma coisa assim, que entram em cursos de tecnologia. Edila Carla Silva Melo. Olá pessoal, bom dia. Paraense, tá? Nascida no dia 27 de março de 1977. E curiosidade, gente, essa data é o dia do aniversário de um dos maiores patrimônios cultural histórico de Belém do Pará, que é o Mercado do Ver-o-Peso, que, para informação dos senhores, foi criado em 1625, né, quando a coroa arrecadava lá as mercadorias, pesava, e em 1899 acabou com esse posto de fiscalização e criaram o Mercado do Ver-o-Peso. E, para informação dos senhores, é o maior mercado da América Latina, a maior feira do Brasil, né, Feira Livre, e ela tem um complexo que inclui a Praça do Relógio, a Feira do Açaí, o Solar da Beira, o mercado de peixe ou mercado de ferro, o mercado de carne, que é o mercado Francisco Bolonha, e também aquele complexo das docas, da área portuária que hoje foi recuperada e também faz parte desse complexo. São 25 mil metros quadrados e o Ver-o-Peso está se tornando o patrimônio da humanidade pela Unesco, tá? E você teve... Eu tenho o privilégio de ter nascido nesse dia que foi criado o Mercado do Ver-o-Peso, né, que eu adoro, inclusive, toda vez que... Eu sou de Belém, né? Então, toda vez que eu vou a Belém, se eu não vou no Ver-o-Peso, a minha visita está incompleta. E é assim, quem for em Belém não for no Ver-o-Peso, é mesmo que ir lá em Roma e não ver o Papa. E lá no Rio de Janeiro não vê o Cristo Redentor. Exatamente. E lá, gente, você tem aquela diversidade, culinária, todos os peixes da região, todas as frutas, todas as cores, todos os cheiros, confecção, a novidade, o brega, o carimbó, a cultura, toda aquela tradição do paraense no Ver-o-Peso. Mas, minha amiga, você chegou no Amapá, no concurso de maio de 2008, para informação dos senhores, a nossa amiga veio para trabalhar primeiro na divisão do sistema, depois foi para o Dentel e hoje é o CETIC. Exatamente. Pelo que eu sei, você foi a primeira mulher nesse setor, né? Exatamente. E depois, já agora em 2022, você se tornou também professora da Universidade Estadual do Amapá para administrar... para ministrar aula no curso de letras. Curso de letras em inglês, isso mesmo. Fale um pouquinho sobre essa história. Então, como você falou, né? Eu cheguei aqui em 2008 do concurso que foi em 2004, chamaram a gente nos 45 do segundo tempo. Poxa, que legal. No último mês, no último ano, no último mês de validade do concurso, ligaram para mim e eu vim. Na hora, eu literalmente, cachorro, papagaio e periquito. Baila de cuias. Viemos de barco, num cruzeiro, como eu costumo brincar. Eu, meu marido da época, meus 2 cães e o meu filho, que tinha 3 anos de idade. Sim. Hoje ele já vai fazer 20, né? E eu vim com uma esperança no coração, porque realmente lá em Belém a gente estava numa situação meio complicada. E aí nós viemos para cá e assim, como todos os lugares, como todas as cidades, como Belém, Macapá também tem seus problemas, como todos os lugares que estão crescendo, sim. Mas foi aqui que eu conquistei tudo que eu tenho. Então eu sou muito grata, assim como eu também... Como eu falei, eu vejo os defeitos lá da minha cidade, falo e tal, não sei o que, aqui a gente também enxerga, mas eu também não deixo jamais de agradecer pelo fato de ter vindo para cá, para o Amapá. E nisso eu tô nesses mais de 15 anos, nem contei mais, né? Desde 2008 aqui, primeiro eu fui, como você falou, eu fui para ser de suporte, quando ainda existia a divisão de sistemas, depois eu fui para o Dentel, para ser suporte lá no Dentel, e eu entrei como técnica. Já naquela época, quando eu fui para o Dentel, eu já era a única mulher concursada.
Quando foi em 2014, eu fiz o concurso que teve para analista, porque eu já tinha terminado meu nível superior aqui, e passei para analista de segurança da informação. E continuo sendo a única mulher da Secretaria de Tecnologia. Olha, gente, é mais uma informação e comunicação. É mais uma servidora que tem uma história para a gente contar. É por isso, gente, que a gente está fazendo esse Papo Sinjap. É para mostrar que nós, do Tribunal de Justiça, nós temos uma vida profissional, nós temos uma vida cultural, nós temos uma vida de família, nós temos uma vida religiosa, e é necessário que nós mostramos à população amapaense, a todos, que essa é a nossa vida. Exatamente. Uma coisa que você hoje é professora, né? Isso, exatamente. Como é que letras entrou na minha vida, né? Sim. Porque eu vim para aqui, eu cursava nível superior em Belém, já de tecnologia, tive que cortar. Quando eu vim para cá, eu terminei aqui, né? E eu sou tecnóloga em redes de computadores, especialista em segurança e administração de rede. E aí, lá em Belém, eu já fazia tratamento para depressão, né? Eu tive problema já na época e fazia tratamento, não tenho problema nenhum de falar disso, até porque eu acho que saúde mental é uma coisa importantíssima, a gente tem que falar disso, não tem que ter vergonha. Com certeza. Então, em 2016, eu estava sentindo que eu precisava fazer alguma coisa além de só trabalhar. Eu estava sentindo de novo aquela inquietação. Ocupacional, nome disso. Eu estava sentindo aquela inquietação dentro de mim de que eu tinha que voltar a fazer alguma coisa. E aí eu fiz Enem, eu tinha feito Enem, na verdade, já em 2015. Quando foi 2016, eu me candidatei tanto no processo seletivo da UEAP quanto da Unifap. Naquela época, a minha vontade era fazer direito. Eu tive um irmão advogado, ele infelizmente faleceu muito novo, quando eu já estava aqui, em 2010 ele faleceu. E eu gostava muito do direito. Meu, porque está no judiciário, todo mundo quer e aí fazer vai o direito despertando e tal. Então eu me matriculei na Unifap, no PS em Direito, e na UEAP o curso mais próximo era o de letras em inglês, porque eu já falo inglês, eu já fui professora lá em Belém, Sim. Só que sem ter o curso de letras, né? Eu fiz meu curso, eu tenho certificados da Universidade de Cambridge, já viajei para a Inglaterra, passei intercâmbio lá, etc. Então eu pensei, vou fazer letras em inglês, que vai ser fácil para mim, né? Leve o engano, mas enfim. Então eu passei primeiro na UEAP. E eu me matriculei. Era muito engraçado, porque nas primeiras semanas de aula, quem é você, né? O que você está fazendo aqui no curso? Aí eu dizia, gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque e é uma coisa assim que é muito... Eu falo isso hoje em dia para os meus alunos. O pessoal diz assim, tu está na universidade, que curso tu faz? Letras. Letras. O pessoal costuma não valorizar o curso de letras, Sim. mas não para pensar na importância na importância da linguagem, na importância da língua, de como ela é um mecanismo. Você não vê, por exemplo, recentemente, que uma fala do presidente que pode estar sendo ou não mal entendida, eu não vou entrar nessa seara política, Sim. causou um acidente diplomático. Certo. Você tem que saber usar e medir as suas palavras para se comunicar, para que os outros te entendam claramente, exatamente para você não passar por isso. Então, eu entrei no curso, do início até o meio, eu estava meio perdida. Do meio para o fim, eu me apaixonei principalmente pelo ensino-aprendizagem e pela formação de professores. Então, assim, eu me formei em 2019 e em 2022 eu já voltei como professora da universidade. Olha que legal, né? Eu sou substituta, né? Não, ainda não. Tô tentando. Fiz o concurso, estou esperando o resultado, mas eu ainda sou substituta, né? Mas por quê? Porque eu senti que eu precisava contribuir também. E eu não estou falando disso num posto de uma pessoa que eu me acho superior aos outros. Não, mas é porque exatamente eu via na universidade, enquanto eu estava sendo formada, eu vi situações, tanto na universidade quanto em sala de aula, quando eu estava fazendo estágio, quando Sim. eu fiz residência pedagógica, que eu dizia assim, ao invés de eu só criticar, eu quero ajudar. Então, quando eu voltei para a universidade, foi exatamente para dar essa minha contribuição. Aproveitando o gancho, gente, a Edna Carla, ela faz parte do empoderamento da mulher. Ela milita nessa questão do assédio. Você falou que você já teve uma experiência. Já. Eu espero que ninguém passe por isso, né? Que é a depressão, essa questão do estresse.
hoje a gente se preocupa muito com o nosso serventuário da justiça, gente, por essas questões. Não é só dinheiro, é também valorização, é condições de trabalho. Fale um pouquinho sobre essa sua atividade que você pratica para ajudar o nosso serventuário. Então, no caso das minhas militâncias, né? Eu não faço parte de grupos especificamente. Eu já sou, assim, a minha figura, como dizem, a minha figura política, a minha existência, ela já é um tipo de resistência. Eu sou preta, eu tenho um corpo fora do padrão, eu sou mulher e eu trabalho numa área de tecnologia que ela é muito complicada para as mulheres. A grande maioria... É o famoso clube do bolinha, né? A grande maioria das mulheres que entram em cursos de tecnologia não saem, porque elas sofrem lá dentro mesmo preconceito. Os meninos os homens, né, os meninos costumam dizer que não sabe fazer isso, não sabe, porque não é boa disso, não é boa daquilo, quando nós somos sim. Só que a gente fica ouvindo o tempo todo que a gente não sabe, que a gente não faz, ou não nos são dadas oportunidades corretas, e a gente vai para outros cantos, sabe? Hoje em dia a gente vê, lá, até pela própria universidade, eu vejo muito o movimento de colocar meninas na ciência. Tem na UEAP, na Unifap também tem no curso de engenharia elétrica, valorização. Eu tenho uma amiga em Belém que é cientista e que também tem um grupo de meninas da computação, que são as maninhas digitais. Aqui na Unifap é Meninas na Computação, para trazer essas meninas já desde o ensino fundamental, mostrar para elas que elas podem, que elas podem o que elas quiserem. Elas querem trabalhar com tecnologia, elas podem. Ninguém pode dizer que elas não podem fazer aquilo, porque é difícil, não tem ser difícil. A informática ela foi praticamente fundada por mulheres. A programação foi criada por Ada Lovelace, filha de Lord Byron, que era um poeta super polêmico. História, viu, gente? Entendeu? E a Ada Lovelace, inclusive, ela foi meio que renegada pelo pai, porque ele não era um bom pai, mas foi ela que criou algumas linguagens de programação. O Wi-Fi foi criado por mulheres também. Se você for parar para pensar, muito da ciência foi criado por mulheres, então como é que agora vão dizer que eu não posso fazer isso porque é difícil? Sabe? Então, assim, a gente tem que dar, às vezes o que falta é só um incentivo, que pode começar em casa, tá? Poxa, não vai dizer para tua filha que ela não pode fazer tal coisa. Não vai dar para tua filha delegar só a tarefa de lavar a louça. Se tu tens um filho, ele também pode fazer a mesma coisa. Ele pode lavar a louça, ele pode. Começa daí, dessa base. Se a gente não fizer isso em casa, aí vai para a escola. Na escola, os professores e professoras também têm que ter um olhar atento. Sim. Às vezes, uma criança que parece diferente, porque age diferente ou porque aprende de uma maneira diferente, é logo colocada de lado. Se for menina, então, tipo assim, só ensina para ela aquelas coisinhas de menina, não deixa ela fazer muita coisa. Um olhar mais atento de um professor salva a vida dessa criança, salva a vida dessa menina. Com certeza. Outra questão que eu vi numa entrevista sua é essa questão de você reservar um tempo da sua vida para você, independente de outras coisas. Conte aí essa sua experiência, que é importante para as pessoas saberem. É assim, isso é uma coisa que eu aprendi já depois de muito tempo. Isso eu já comecei aqui, depois de eu ter vindo morar aqui. Que é o seguinte, nós mulheres, principalmente, nós temos N jornadas de trabalho. Com certeza. Tem aquelas que tem o trabalho formal. Dupla, tripla, quadra, a gente tem o nosso trabalho, né? A gente vem para o tribunal e tal, e aí chega em casa, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da educação do filho. Numa reunião de pais e mestres, quantas mães e quantos pais estão lá? Vai contar. Entendeu? Então é a mãe que cuida de praticamente tudo isso. E às vezes o esgotamento mental da mulher... A gente costuma, nós temos enraizado em nós algumas falas sobre a mãe é assim mesmo, mãe aguenta tudo, que a mulher é forte, porque, gente, nós somos obrigados, porque não tem outro jeito. Sim. Uma mãe solo, todo mundo diz assim, de novo, eu não vou entrar na questão política, eu tenho a minha crença em relação a isso, eu vou entrar como se fosse só uma questão de saúde, tá? Uma mulher engravida, o aborto ele é proibido no Brasil, né? Só dentro daquelas questões legais. Não tira, já coloca a questão religiosa e tal. E isso eu não sou contra, só que eu digo assim, que cada um tem a sua religião. Deixa para eu costumo dizer assim, gente, vai ser polêmico. É pecado, não sei o quê, seja o que for. Não estou falando só dessa questão. Seja o que for, é pecado, ok, então deixa que eu me entendo com Deus. Sim. Eu me entendo com ele, tá?
Se eu estou pecando, se eu estou fazendo, então no dia do juízo final, sou eu que vou estar cara a cara lá com ele dizendo, errei, qual é o meu castigo? Tá? Mas o humano, eu acho que ele não tem muito, ele tem que prestar atenção antes de julgar. Por quê? Essa mesma mãe que você não deixa, diz que não pode abortar, porque Deus é contra, porque é feio, porque não sei o quê, quando ela tem esse filho, não tem uma rede de apoio para estar com ela. Não tem uma pessoa para chegar e dizer, deixa eu ficar com teu filho um pouquinho para te descansar, deixa eu ficar com teu filho um pouquinho para você ir procurar um emprego, para você estudar. Não, dizem logo o quê? Quem pariu Mateus que embale. Difícil essa situação. Sabe? Então, assim, eu aprendi que eu tinha que ter um tempo para mim. Sim. Todas nós merecemos. Realmente, nós somos mães. A gente passa, eu brinco, 365 dias no ano ouvindo mãe, 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 o tempo inteiro. Então, o que é que custa eu tirar 5 dias para mim? Então, desde 2013, eu estabeleci para mim uma rotina de tirar pelo menos uma semana de férias sozinha. Sem filho, na época eu era casada, sem marido, deixa aqui em casa, tem pai para cuidar. Pai não ajuda, pai é tão responsável quanto eu. Você falou em religiosidade. Sim. Eu sei que você tem uma vertente religiosa. Fale um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Uma coisa, gente, a Umbanda é Umbanda, né? Sim, Umbanda. A Umbanda é o sincretismo. Isso é histórico, gente. Os afrodescendentes, quando vieram da África para o Brasil, eles, para continuarem as manifestações deles, eles começaram a fazer o sincretismo. O que é o sincretismo? Pegava São Jorge, colocou Ogum, a Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição e assim por diante, vários santos, Santa Bárbara e outros santos. Então, existe, inclusive, para informação dos senhores, a Umbanda foi criada no Brasil. Conte um pouquinho sobre essa sua exatamente. A Umbanda foi criada no Brasil, se eu não me engano, foi em 1805, quando, lá no Rio de Janeiro, quando um senhor, que eu também esqueci o nome, vocês me perdoem, depois eu posso passar a informação, ele incorporou uma entidade, um caboclo, que pediu para ajudar ele a criar essa religião, que ela é brasileira, ela é baseada, ela pega alguns conceitos do candomblé, que já veio baseado em religiões africanas, pegou um pouco dos elementos do catolicismo, porque também a gente tem que entender que naquela época o negro ele não podia professar a fé dele no que ele realmente acreditava, porque, inclusive, até hoje, se você for olhar na Bíblia, uma religião como a Umbanda, como o Candomblé, elas são demonizadas na Bíblia. Então ele tinha, mas ele queria cultuar, então foi o jeito que ele encontrou. Então aí mistura também alguns elementos do espiritismo, tem a questão da reencarnação e tal. E aí juntando com algumas crenças indígenas, então é uma grande mistura, tá? As pessoas costumam demonizar muito. Então é assim, eu sou criada cristã, batizada, só não fui crismada, mas eu inclusive fui catequista por muito tempo. Só que chegou um momento que eu achava que eu não devia estar ali, porque eu achava que eu não merecia estar ali. Tipo, eu não compactuo 100% com tudo que é dito aqui. Até porque eu costumo dizer também que as religiões, elas são formadas por pessoas e as pessoas são falhas. Com certeza. Quem nos rege, o Pai Maior, né? Nosso Senhor, nosso Deus, que a gente fala também nessas religiões. Na Umbanda também se fala de Deus. Não é uma religião cristã, mas também se fala de Deus. Entendeu? O que a gente observa é que todas as religiões convergem para um Deus, convergem para o bem. Para você praticar exatamente. O bem as regras. Os 3 pilares da Umbanda são luz, caridade e fé. Sim. Não, luz, caridade e amor. É isso. Eu digo que muito mais vale um ateu, entende bem essa frase, vale muito mais um ateu que segue os ensinamentos que Jesus deixou, não é uma questão religiosa. Ele é caridoso, ele ama o próximo, ele ajuda. Vale muito mais esse ateu do que um religioso que está todo dia debaixo do braço, meu Deus, mas é hipócrita, sabe? Faz coisas que estão contra a vontade de Deus realmente, mas só porque está toda semana na igreja a pessoa ela é santa? Não. A gente tem que ter critério. Tá? Tem que ter, mas isso é uma questão muito pessoal, gente, por favor. Tá? Isso é o que eu penso. Gente, se você quer pensar de outra maneira, normal. Eu quero que vocês saibam, vocês que estão nos assistindo, é que aqui vai passar todas as pessoas
mostrando que nós somos colegas de trabalho, nós temos o nosso profissionalismo, mas nós temos a nossa religiosidade, nós temos a nossa cultura, nós temos o nosso gosto esportivo, a gente tem nossa família. As pessoas são diversas. É a diversidade que existe dentro de uma instituição como a nossa, que são quase 1.500 pessoas. Eu costumo... hoje em dia, essa questão da diversidade está sendo muito mais respeitada, né? Sim. Mas ainda tem gente que diz assim, antigamente não tinha tudo isso. Agora, esse monte de frescura, gente, não é. Antigamente, as pessoas tinham que ficar caladas porque elas eram oprimidas. Hoje, elas podem falar. A grande questão é o respeito. Você não precisa concordar comigo, você não precisa agir do jeito, mas você tem que me respeitar, assim como eu te respeito. O respeito, principalmente. Exatamente. As pessoas podem, é isso que dizem, muitas pessoas podem ter ideia, às vezes, conversar e se entender, não precisa brigar. Então, voltando aqui à questão da Umbanda. Então, eu sou nascida cristã e tal, mas assim, de uns 2 anos pra cá. Mas eu já havia frequentado terreiros antes, só de frequentar mesmo. Sabe quando tu vai pra igreja, senta e assiste a missa? Eu comecei a frequentar terreiros. Só que nos últimos anos, a coisa ficou mais latente. Era uma vontade muito grande de estar lá. Chamou você. Chamou mesmo, foi literalmente um chamado. Eu via coisas e eu ficava, caramba, esse toque é tão bacana, essa música, esse ponto é tão legal. Poxa, a entidade tal. Às vezes eu sonhava com coisas e eu dizia, eu vou começar a frequentar. Então eu estou começando, né? Comecei a frequentar terreiros, vou toda semana nas gírias, como a gente chama, que são que são as celebrações, né? Se a gente for fazer um paralelo, são as celebrações. E converso, faço as minhas oferendas, peço, tudo como qualquer outra pessoa. Só que eu escolhi porque muita gente tem vergonha de falar. Por quê? Porque as pessoas costumam demonizar. A primeira coisa que a pessoa diz, por exemplo, a gente fala de Exu. Exu é o demônio. Exu não é o demônio. Inclusive, eu estava lendo essa semana alguém dizendo assim, vai procurar, eu acho que não sei se é na Bíblia, tem algum livro sagrado que diz assim, os nomes, né, que o demônio pode assumir. Exu não está lá, porque ele não é. Entendeu? Eu só estou cultuando uma espiritualidade, exato, respeitando uma ancestralidade de um poder que eu sei que está acima de mim, que eu acredito, e que assim eu também, assim como eu acredito, quando as coisas boas acontecem para mim, eu agradeço. Assim como eu também agradeço a Deus, entendeu? A tudo que Ele me dá, tudo que Ele me deu até hoje. Eu tenho testemunhos. Alfredo, tu me dá 2 minutos para te contar um testemunho da minha vinda para cá. Pode ficar à vontade. Então é assim, eu estava 2008, né? Foi quando eu cheguei. No início, eu vim para cá em maio de 2008, né? No início de 2008, eu estava trabalhando como terceirizada numa empresa. Eu trabalhava, era terceirizada na informática, no suporte do BASA, lá em Belém, no prédio sede. Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia. Meu filho tinha 3 anos de idade. Só eu trabalhava de carteira assinada, ganhando mal. Meu marido estava sem trabalhar. A gente vivia numa situação difícil. Perrengue mesmo. Perrengue. Eu ganhava R$700 por mês para pagar aluguel, pagar escola, comida, um monte de coisa. Meu marido fazia um bico aqui, outro ali. Meus pais me ajudavam, eu morava perto deles. Eu já tinha feito esse concurso e estava esperando. Depois do meu concurso, teve um concurso de seletista. Aquilo me deixou muito triste. Teve de seletista em 2006. Certo. Eu fiz 2004, o dia efetivo, o concurso público. Aí teve essa seleção pública, eu esqueci agora como é que chama, para trabalhador público, que é de carteira assinada, mas para o governo, né? Sim. Teve o concurso dos seletistas. São os seletistas, é o concurso dos seletistas, que hoje em dia já está, graças a Deus, todo mundo incorporado. E eu fiquei muito triste, eu dizia, meu Deus, eu não vou mais conseguir essa vaga. E aí teve um dia, no horário do almoço, lá no BASA, lá em cima do BASA, eles têm um rooftop lá, né? A cobertura, que antes era um restaurante, aí é uma área de convivência, tem sofá, tem planta. Então, depois do almoço, eu subi. Tava ruim a situação, tava bem ruim. E aí eu subi, sentei lá no sofá, fiquei olhando assim pro teto, comecei a chorar e disse assim, meu Deus, me dá um sinal de que eu tenho que mudar de área, porque não tá dando certo, e eu tô passando necessidade, eu não quero que meu filho, tudo isso foi pelo meu filho, eu não quero que meu filho passe necessidade, por isso, né? Eu quero uma vida melhor para ele. Me dá um sinal de que eu tenho que, se eu tenho que continuar onde eu tô, ou se eu tenho que mudar de área, porque eu já tava pronta para mudar. Alfaia, 3 dias depois, a minha mãe me liga, porque o telefone, o endereço de cadastro que tinha do concurso era da minha mãe. Endereço da sua mãe. Carla,
Estão ligando para cá, lá de Macapá, daquele concurso que tu fizeste, perguntando se tu ainda queres a vaga. Passa o teu número e diga agora, mamãe, pode passar. Eles me ligaram. Edna, foi até a Rosilene, né? Rosilene Campos, que Rosilene me ligou na Campos. época. Nossa amiga da Da RH, exatamente. Inclusive, beijo, Rosilene. Aí ela ligou e tal, se eu tinha interesse ainda, porque iam convocar, mas eles só iam convocar quem realmente ainda tivesse interesse, né? Sim. E eu disse, eu quero. Ela disse, então tá. Você está trabalhando, Tô? Ainda não pede demissão, mas a gente vai soltar assim, assim, assim. E aí você vê. Eu digo, beleza. Deu uma semana, saiu no Diário Oficial daqui, eu fiquei acompanhando. E logo depois eu vim para cá para fazer os exames e tal, não sei o que. Dia 10 de maio de 2008, eu desembarquei em Macapá. Que beleza. Então, assim, eu tenho um testemunho da ação de Deus na minha vida, porque eu pedi para ele. Certo. E 3 dias depois veio o resultado. Sabe? Então, eu jamais vou dizer que eu não creio em Deus. Mas eu também creio nas minhas entidades. Como a minha mãe dizia, a justiça tarda, mas não falha. Entendeu? E uma coisa, gente, que quem dizia isso era o Francisco Xavier, né? Grande espiritualista. Ele dizia que na vida tudo passa, gente. Só não passa Deus. Tá? Você pode, às vezes, lá no Eclesiastes, lá no capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo. Tempo para morrer, tempo para viver, tempo para plantar, planta para colher, para morrer. Uma folha não cai sem que Deus tenha permitido. Agora, minha amiga, lembrando que nós vamos ter a nossa primeira corrida de rua no 32º ano, viu, gente? Está todo mundo convidado. Comece a se preparar, vai ter uma premiação. Vai treinando. Eu vou estar lá dando apoio para vocês distribuindo a nossa presidente Eutália Aires, junto com a nossa diretora de esporte social, Luciene, fizeram o contrato aqui com essa grande empresa e está todo mundo convidado, vamos colocar na rede social. E a nossa programação também está vindo à Assembleia para a gente coordenar a nossa pauta de reivindicação e também a nossa pauta de atuação. Participe, gente. Nós estamos aqui passando, nós somos dirigentes. Eu, a Eutália, a Aires e a Vanessa Carvalho estamos diariamente de 7h30 a 1h30 à disposição de vocês. O sindicato somos todos nós. A gente só simplesmente, como se diz, faz encaminhamento. Edna, é aí que eu falei tudo isso e eu pergunto para você, depois de todos esses anos que você estava no Tribunal de Justiça, você veio agora enfileirar dentro do nosso sindicato. Sim. O que lhe levou a vir em você para o nosso sindicato? Eu gostaria que você respondesse a isso. Realmente, porque eu confesso que eu demorei para ver a situação que estava o sindicato da gestão anterior. Tá? Eu estava meio alheio. Eu pagava, sempre fui, eu sou sindicalizada desde o dia 1 aqui, mas eu não prestava atenção. Mas é simplesmente a questão da mudança. Eu não sou perfeito, eu costumo dizer ninguém é perfeito. Mas ninguém é perfeito. A gente tenta fazer o melhor. Mas os meus pais me educaram muito bem em uma série de questões. E assim, eu via as coisas muito obscuras, a gente não tinha resposta de nada. E assim, eu não via realmente o sindicato lutando pelas nossas coisas. Não via. A gente via um negócio que a gente tentava fazer acontecer. Não, bora deixar para depois, passa a mão na cabeça, não sei o quê. Se é só impressão minha ou não, eu só sei que eu não vi as coisas se movimentarem. Então eu acreditei nesse grupo de pessoas que foram falar comigo. Eu só me meto em coisa. Eu sou uma pessoa, Alfaia, que algumas pessoas, assim, inclusive alguns colegas meus de secretaria, que me veem meio como uma pessoa não grata. Eu sou uma pessoa difícil. Porque eu costumo falar o que eu penso. Eu não desrespeito ninguém. Essa é a famosa que fala na lata. Mas eu falo. Não tem papa na língua. Não tenho. Mas respeito todo mundo. Com certeza. Respeito todo mundo. Então, quando me chamaram a primeira vez, me disseram, não, eu já vim fazer parte. Eu digo, não. Eu não gosto. Eu tenho uma relação meio ruim com política e estou melhorando ela agora, depois que eu entrei para o sindicato. Para mim, política sempre foi a questão da politicagem. Aquela questão da troca de favores. Então, eu não gostava de política. Então, eu falei isso. Disseram, não, a gente está lutando para fazer diferente, vai todo mundo se ouvir, vai todo mundo... Eu digo, não, mas mesmo assim eu não quero.
Quando foi da segunda vez, poxa, Edna, vem com a gente compor a suplência. Tá, tá, ok, a suplência eu vou. Só que hoje eu até me sinto mais ativa, tipo assim, eu não sou muito aquela, eu não sou também totalmente, eu não tô lá na frente de nada, mas eu também não sou aquela suplente que fica só em casa esperando. Eu gosto de participar das coisas. Exatamente porque eu sinto, exatamente porque eu sinto que tem uma mudança, o caminho é longo. A gente está saindo de uma roda, de uma engrenagem que estava parada, para uma engrenagem que colocaram uma gotinha de óleo porque só tinha aquela gotinha de óleo e ela está começando a girar. Mas com todo mundo junto, eu acredito que a gente vai melhorar. Como sindicato e como servidor, gente, como bem disse o Alfaia. O sindicato somos nós. Existe, tem que ter uma diretoria e tal, mas o sindicato somos nós. Quando o sindicato convocar, ninguém faz nada sozinho, a gente tem que participar, porque também depois não adianta reclamar. Aquela história, não adianta você reclamar já o que você não participou. Exatamente. Entendeu? Então participa, quando chamar, vem. Se a gente tem uma chamada para uma manifestação, vem. Porque senão a gente não tem força, a gente precisa de força. Por que esses sindicatos podem? Por que os professores têm força? Porque eles se unem. Não é para ter aula, ninguém quer ter aula, vai todo mundo para a rua. Aqui, a gente sabe que às vezes a gente sofre algumas pressões, algumas meio ocultas, né? Que dificultam. A pessoa, às vezes, ela não quer passar por aquilo. Tem a questão do assédio moral aí, que eu mesma já fui da comissão e eu sei como é. Tem essa questão do assédio moral que o pessoal tem medo. Mas eu acho que quanto mais a gente se juntar, mais a gente se fortalece, a gente não vai mais ter medo dessa questão do assédio moral e vai poder lutar pelos nossos direitos. Gente, a gente só quer os nossos direitos. Os outros têm direitos, por que tem que ter mais do que a gente? Nós trabalhamos do mesmo jeito, nós trabalhamos pra caramba. Vocês participaram, muitos de vocês, desse esforço pelo selo ouro. Esse ano vem selo diamante. Se não for o nosso trabalho, não tem selo. Uma coisa eu sempre digo, o sindicato, gente, está mudando. Não é mais bate-lata, é negociação. Mas para que a gente possa chegar nesse estágio, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter união, nós temos que ter organização, gente. É assim que funciona um sindicato. E a gente fica muito agradecido de você ter aceitado. Obrigado também pelo convite. E dizer, gente, que a ideia desse Papo Sinjapa é justamente isso, mostrar para vocês que nós temos diversidade, nós temos profissionais em muitas áreas, você é do TI, nós trouxemos a Socorro Marinho, que é uma aposentada, teve uma vasta experiência, o Moisés, vamos chamar vocês, já convidei outras pessoas. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Qualquer coisa é só chamar que eu venho. Estamos aqui para valorizar, melhorar a nossa qualidade de vida e também do nosso poder aquisitivo. Nosso poder aquisitivo. Venham, gente. Quem não é sindicalizado, se sindicalize, entendeu? Estimula o colega. Outra coisa, o sindicato também está aqui. Se você tem alguma crítica, se você acha que alguma coisa não está correndo de uma maneira legal, entre em contato. Sim. Nós temos a sede, nós temos e-mail. Entre em contato com a gente, fala com a gente. Ninguém está aqui para se fechar numa visão só. Como eu falei, o sindicato somos nós. Você também pode vir criticar algo, dar uma ideia para algo e essa ideia ser executada. Entendeu? Então a gente tem que largar essa visão de que o sindicato está lá, ele vai me representar, e aí quando não gosta de alguma coisa, fica falando por trás. Não, vem aqui e diz, olha, eu acho que isso aqui está errado, bora ajustar isso aqui, bora ajustar, gente, sindicato é isso. Tá? Foi um prazer falar com vocês. Muitíssimo obrigado. Desculpa qualquer coisa, mas eu tô aqui. Obrigada, bom dia. Chegamos ao fim do nosso Papo Sinjap. O diálogo não termina aqui. Continua nos corredores da Justiça. Se curtiu, compartilhe para ampliarmos essa conversa entre os trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Até o próximo episódio